Zé Elias, sem censura, sem censura. Bom dia, Gilson. Bom dia, Fábio Lins, que hoje substitui Boni, que mais uma vez teve um probleminha de saúde para resolver. Estimamos sua completa recuperação. Bom dia, amigo e amiga do programa. Nós já vamos com mais uma semana de manifestações pelo país. E nós precisamos fazer uma profunda reflexão do que está acontecendo com o nosso país. Porque nós estamos vendo que não está havendo um esfriamento, um arrefecimento dessas manifestações. E nós já temos aí um período relativamente longo do final da eleição. E nós precisamos ver o que está acontecendo com o nosso país. Eu disse aqui que um juiz, ele precisa ser imparcial. Imagine você participar de um julgamento onde você sai de lá com a impressão, com a sensação de que o juiz que julgou o caso, ele não foi imparcial, ele foi parcial. Ele demonstrava querer ajudar alguém e prejudicar alguém. Você sai com a sensação de que ali não foi cometido justiça, foi cometido injustiça. Eu disse aqui que a eleição já acabou e que nós tínhamos que cuidar da nossa vida. Evidentemente que em toda eleição, em toda competição, um lado ganha, um lado perde. O lado que ganha comemora, o lado que perde lamenta. Porém, as manifestações estão mostrando que uma parte considerável do povo brasileiro está muito magoada, muito sentida. Mas sentida com o quê? Pelo que eu estou vendo, sentida, magoada, com o comportamento daqueles que teriam que ser os juízes da competição, os juízes da disputa. É como um juiz numa partida de futebol. Quantas vezes você tem a sensação, numa partida de futebol, de o que o juiz está beneficiando o seu adversário? É um sentimento comum a todos nós. Você vê um juiz apitar um jogo e você ficar com a sensação, né, Fábio, que o juiz está prejudicando o seu time. Não é isso, Gilson? É um sentimento muito comum a nós brasileiros. Então, o juiz que apita uma partida de futebol tem que terminar a partida de maneira que nenhuma torcida reclame da sua atuação. Quando o juiz termina uma partida de futebol, onde nem um time que ganhou reclama, nem um time que perdeu reclama, é porque ele apitou bem a partida de futebol. Fazendo essa analogia, eu quero chamar a atenção aqui para a disputa eleitoral, que não deixa de ser uma disputa, onde tínhamos vários juízes. E esses juízes teriam que terminar a disputa eleitoral com o sentimento do lado ganhador e o sentimento do lado perdedor do que aqueles juízes apitaram a disputa de maneira imparcial, de maneira neutra, de maneira que não haveria queixas depois do resultado. E o que nós estamos vendo no nosso país são metade do eleitorado dizendo que está insatisfeito, porque
existe uma sensação de que os responsáveis por arbitrar a disputa tentaram prejudicar um candidato. Então, esse é um sentimento ruim, não é um sentimento bom e que poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado. O que eu quero dizer com isso, meu amigo e minha amiga, é que agora que o leite foi derramado, tem que haver um esfriamento dos ânimos, um arrefecimento dos ânimos. Porque eu pergunto a você, e aqui vai um exemplo, e não quero dizer que houve ou que não houve coisas erradas na eleição, porque eu não posso provar. Aquilo que eu não posso provar, eu não posso dizer que aconteceu, mas eu posso discutir o assunto mostrando o fato e fazendo análise. Então vamos lá. Você acha normal, em uma eleição com 2 candidatos, abrir uma urna e não ter um voto de um candidato? Aí agora eu convido a você, meu amigo, minha amiga, a fazer uma reflexão. Observe o seguinte, na sua própria família, se você é uma família que votou em sua maioria em Bolsonaro, sempre vai ter na sua família alguém que votou no PT. O raciocínio também é o inverso. Você pode ser uma família que votou na sua grande maioria no PT, em Lula, mas você vai ter 1, 2 ou 3 membros da sua família que votaram diferente. Então, se em uma família, entre irmãos, pais, tios, sobrinhos, você tem pessoas divergentes, como você pode achar normal que em uma urna, onde converte para ali pessoas de várias crenças, várias culturas, não tenha um candidato, um único voto? Não é estranho? Bom, se nós tivermos 100 urnas, 50 urnas, 200 urnas no país onde isso aconteceu, é perfeitamente natural que alguém questione. E é natural também que o juiz responsável por arbitrar a peleja, a disputa, dê uma explicação. Ou não? Eu acho impossível, numa disputa de 2, abrir uma urna sem um único voto de um candidato. Tanto não seria crível abrir uma urna com todos os votos para Bolsonaro, impossível não ter alguém que votou em Lula, como acho que não é crível abrir uma urna com todos os votos para Lula sem um voto para Bolsonaro. A não ser que exista uma explicação plausível apresentada para justificar isso. Porque eu não posso acreditar que uma urna não tenha voto, nenhum voto de um dos concorrentes. Eu dei esse exemplo aqui para mostrar a você, meu amigo, minha amiga, que existem dúvidas pertinentes que precisam ser respondidas. Evidentemente que isso não prova que houve ou não houve manipulação da eleição, mas que são dúvidas naturais, dúvidas pertinentes, e que compete o juiz dizer, explicar. E vou dar um exemplo. Quando o juiz apita um pênalti, ele não vai dizer, olha, a bola pegou na mão, olha, o zagueiro deu um calço no atacante. O juiz tem que dar uma explicação. E hoje, as pessoas têm no futebol o VAR,
que é a prova, a contraprova da decisão do juiz de campo. Então observe que o VAR existe para dar transparência a uma decisão de futebol. Portanto, a pessoa querer explicação, a pessoa pedir explicação, está no direito. Está no direito. E isso que está acontecendo no país é reflexo dessas dúvidas que precisam ser sanadas. Então, nós temos que, como imprensa responsável, tentar esfriar a cabeça daqueles que ainda não aceitam o fato de que a eleição acabou, arrefecer os ânimos, porém é legítimo se fazer perguntas. Ora, eu gostaria, como estatístico, de ter uma explicação para que alguém me diga como é possível abrir uma urna e não ter voto de um candidato numa eleição de 2. Eu gostaria. Você gostaria, Fábio? Eu acho que você gostaria. Gilson, não é? Como é isso é possível? Não é? Então, essas explicações são devidas. Se os juízes do pleito eleitoral estivessem dando explicações, olha, realmente nós tivemos 10 urnas no Brasil que isso aconteceu, pode ter sido uma falha da urna, tal, mas isso não mudaria o resultado da eleição. Esse tipo de comportamento, de humildade, de aceitar os questionamentos, não achar de quem faz perguntas que se trata de um bandido, de um suflador, e dar as explicações. É isso que as pessoas querem. Então vamos ficar nesse momento angustiante que nós estamos vivendo, preocupante, porque já são hoje dia 19, não é isso? 19, são 19 dias e parece que a eleição não acabou. Nós temos aí uma Copa do Mundo onde a imprensa conversa muito menos sobre a Copa do que sobre as manifestações. Não era para isso estar acontecendo. Era para o lado vencedor estar comemorando e o lado perdedor se lamentando. Mas nada mais do que isso. Então, se tem alguém responsável pelo que nós estamos vivendo, não é Lula, não é o PT. São os árbitros da disputa que passaram o sentimento, que passaram a sensação de que não eram imparciais. Eu não estou dizendo que foram parciais. Eu estou dizendo que um juiz, ele tem que passar a sensação, o sentimento de que ele está ali para fazer justiça. Ele está ali para ser a pessoa que vai decidir de uma forma onde quem ganha não reclama e quem perde não reclama. Portanto, meu amigo, minha amiga, fica aqui esse comentário na tentativa de arrefecer os ânimos, esfriar os ânimos, porque vida que segue. Não é o resultado da eleição que vai mudar o dia a dia de cada um de nós. O resultado da eleição mudou sua vida, Fábio? Não. Não mudou a vida de Gilson, não mudou minha vida. Continuamos tendo que levar os filhos na escola, ir para o trabalho, voltar meio-dia para almoçar, trabalhar de tarde de novo, chegar de noite, dar uma descansada, acordar de manhã cedo novamente. Essa é a vida de todos nós. Claro que um presidente, ele coordena a direção que vai o país, não resta dúvida. Mas o dia a dia de cada um de nós precisa ser retomado à normalidade. Precisamos voltar à normalidade.
E nós estamos vendo que não se resolve essa crise e o pior de tudo, tem tudo para piorar. Porque enquanto os juízes continuarem tomando essas atitudes arbitrárias contra pessoas, está jogando gasolina no fogo. Porque quem está protestando precisa de quê? De acalento, de explicação. Ó, você está com dúvida nisso aqui? Pronto. Aconteceu isso, e é assim que resolve. Tá explicado? Tá. Tá com dúvida naquilo ali? É assim, assado. Era isso que tinha que estar sendo feito. E não força, arrogância, punição. Isso não vai resolver. Isso é gasolina no fogo. Então fica aqui o apelo para que nossas autoridades tenham bom senso, um apelo para que os que estejam protestando reconheçam os limites que a lei permite para se fazer um protesto, ficar na praça lá, ficar de frente o Congresso, ficar de frente um quartel, tudo é válido, todo mundo tem esse direito. Agora, impedir alguém de transitar, depredar patrimônio público ou privado, aí não tem esse direito. Observe que minha postura é sempre a mesma. Quando se faz um protesto, quando se faz uma greve, é direito da pessoa, do grupo, do conjunto da sociedade fazer. Agora, quando você, ao fazer isso, você cria constrangimento, cria dano, cria prejuízo para as pessoas, aí você perdeu o direito. Então fica aqui o apelo para que as coisas se acalmem. Eu hoje, no nosso Cenzão na Sua Mão, vou entrevistar Dr. Paulo Ferraz, da DAB, e eu comentei ele em off, que eu acho que eu estou devendo ao nosso público, viu, Gilson? Viu, Fábio? Um programa onde a gente possa explicar quais são as doenças que o consumo de carne pode causar nas pessoas, não é? Todo ano, 2 vezes no ano, se faz a divulgação da vacinação de aftosa, a gente pede para os produtores vacinarem, tal, mas eu nunca aprofundei sobre esse assunto, sobre o que causa a febre aftosa no ser humano, sobre o que causa a brucelose no ser humano, a raiva no ser humano. E eu queria aproveitar esse programa para lhe passar mais informações sobre a qualidade da carne que nós comemos. Acho que vai ser interessante. Então, a pergunta de hoje da nossa enquete, e Fábio já escolheu a música? Pronto, já escolheu a música. Então, a pergunta da nossa enquete é o seguinte: você, meu amigo, você, minha amiga, quando sai de casa para comprar a carne, você só se preocupa com o preço cobrado por ela ou você se preocupa com a origem da carne? Entendeu a pergunta? Quando você sai de casa para ir no açougue ou ir no mercado, você, chegando na hora de comprar sua carne, você está preocupado com a origem da carne? Se você se preocupa com a origem da carne, você diz sim. Olha, eu me preocupo com o preço, eu me preocupo com a origem, não é? E se você não está preocupado com a origem, você acha que toda carne é carne, porque vai levar ela ao fogo, você diz não, não quero saber de origem não, eu quero saber de preço, quero saber se está bonita ou se não está bonita, se está bem salgada, tal. Você responde não, tá certo? Então nós vamos tocar um trechinho da música para você participar do Cenzão na Sua Mão.
Charlie. Meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Meu amigo Charlie. Meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Gostou, Gilson? A nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, Vou lhe mostrar. Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar. A lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar. Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval. Charlie. Ei, meu amigo Charlie. Ei, meu amigo Charlie Brown. Charlie Brown, Charlie Brown. Benito de Paula, não é isso? É do nosso tempo, Paulão. Se você quiser, vou lhe mostrar. Vinícius de Moraes. Tá aí a música. Me desculpe a brincadeira que eu fiz, mas essa é uma música que eu tenho boas recordações e não resisti à tentação de cantar também, tá certo? Mas a pergunta é, para a enquete, você quando sai de casa para comprar sua carne, você se preocupa com a origem do produto? Se você se preocupa, você diz sim, eu me preocupo. Chego lá no açougue e pergunto alguma coisa a esse respeito. Se você não se preocupa, você diz não, tá certo? Às 8h30, Gilson Vasconcelos vai pessoalmente ao seu trabalho ou à sua casa entregar o seu prêmio. Responda o nome da música, responda a enquete, o seu nome direitinho e endereço, tá legal? Vamos ao intervalo comercial, Fábio, e voltamos com a entrevista com o Dr. Paulo. Está procurando promoção? Então corre para sua